Olá, meu nome é Angélica Vilela, sou médico oftalmologista e estou fazendo uma sequência de vídeos sobre queixas comuns no dia a dia do consultório oftalmológico. Hoje vamos falar sobre uma queixa muito frequente. O paciente chega reclamando que os olhos ardem, que os olhos estão sempre com uma sensação de areia, uma sensação de um corpo estranho, incomodando, como se tivesse algo dentro dos olhos. Além disso, ele refere que o olho fica vermelho, fica irritado, que às vezes a visão fica turva e que às vezes ele sente como se o olho estivesse muito seco. E também, de repente, esse olho pode dar uma lacrimejada. Ele fala assim, de repente meu olho corre água, meu olho lacrimeja, mesmo tendo intercalado com essa sensação de olho seco. E qual é a causa mais comum desta queixa? É a síndrome do olho seco. A síndrome do olho seco é uma falta de lágrima. Pode acontecer duas situações. Ou o paciente não está formando lágrima suficiente, ou o paciente está tendo uma evaporação muito grande da sua lágrima. Primeiro eu vou falar para vocês qual é a composição da lágrima. Muitas vezes as pessoas podem achar que a lágrima é feita somente de água, mas não é bem assim. Na verdade, ela é feita de uma mistura de muco, água e gordura, que forma uma solução lubrificante para os olhos. Então, na verdade, são como se fossem dois filmes que se juntam. O primeiro filme, que é mais próximo da córnea, ele é composto por muco e água. E o filme mais externo é composto por lipídios, por gordura. E isso faz com que esses lipídios protejam a camada mais interna, não deixando que ela se evapore. Esses lipídios são formados por pequenas glândulas que nós temos nas pálpebras, pelas glândulas de meibômios. Nós temos cerca de 24 glândulas de meibômios em cada pálpebra, tanto superior quanto inferior, e elas se desembocam perto das margens dos cílios e produzem lipídios, que são as gorduras que vão manter esse olho hidratado. A parte aquosa do filme lacrimal é formada pela glândula lacrimal principal, em parte, e bem mais pelas glândulas acessórias, que são glândulas menorzinhas que se distribuem em todo o olho e que mantêm o olho lubrificado. A glândula lacrimal maior, ela muitas vezes vai funcionar quando uma pessoa, por exemplo, boceja, ou quando ela espirra, ou quando ela tosse, ou quando ela descasca uma cebola, ou então quando ela chora. Aí ela vai entrar em ação. A lágrima tem uma função extremamente importante para a saúde dos olhos. Ela, além de lubrificar os olhos e manter o olho hidratado, ela também fornece oxigênio para a córnea e funciona como um meio óptico. A córnea é o primeiro meio óptico, só que se tiver um filme lacrimal ressecado, desidratado, isso vai alterar a visão, vai fazer com que a visão fique turva também. Então, logo antes da córnea vem o filme lacrimal, que vai manter a saúde da córnea. Outra função da lágrima é proteger os olhos de infecções por vírus, por bactérias, e isso porque ela tem um antibiótico natural chamado lisozima. Além disso, quando entra um corpo estranho, um grãozinho de areia, alguma coisa nos olhos, logo há um lacrimejamento reflexo, que é outra função da lágrima, de jogar fora esse corpo estranho. E quais são as causas de olho seco? Existem várias causas. Primeiro eu vou falar para vocês daqueles casos em que a pessoa não produz a quantidade adequada de lágrima. Isso acontece nas doenças reumatológicas, como síndrome de Sjögren, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoide sistêmico. Então são doenças que a pessoa tem alterações imunológicas que vão fazer com que ele tenha uma quantidade insuficiente da produção de lágrima. Outras causas que são quando a lágrima evapora muito rápido. O olho seco também é mais frequente em pessoas com diabetes, mulheres que já entraram na menopausa, onde tem alterações hormonais que podem levar ao olho seco.
em pacientes com mais idade, pacientes que usam lente de contato e também pacientes que fizeram cirurgia refrativa, principalmente a do tipo LASIK, que pode ter uma maior incidência de olho seco. E os pacientes que têm meibomite, blefarite, onde tem uma alteração do filme da parte oleosa, eles podem ter também um olho seco. Muitas vezes não conseguem segurar a evaporação dessa lágrima. Outras situações que podem levar a um olho seco são alterações palpebrais. Então, pacientes que estão, por exemplo, envelhecendo e que ficam com ectrópio, que é uma pálpebra evertida, virada para fora, ou então que tem muito excesso de pele, muita dermatocálase, isso pode fazer com que a lágrima não fique numa posição adequada. O menisco lacrimal, o filme lacrimal fiquem deslocados numa posição que não favorece a lubrificação ocular. E hoje em dia a causa mais comum do olho seco é um olho seco por excesso de uso de telas, por excesso de ar condicionado. Tudo isso faz com que a lágrima evapore e mesmo a pessoa estando com uma produção normal de lágrima, ela vai não conseguindo acompanhar a evaporação dessa lágrima. Então ela até produz normal, mas ela tem todos os sintomas de olho seco porque a lágrima está evaporando muito rápido. Quando o paciente chega com essa queixa, nós vamos fazer o exame oftalmológico e alguns testes que podem fazer o diagnóstico de olho seco. Vamos fazer o exame na lâmpada de fenda, a biomicroscopia. Podemos fazer uso de alguns corantes, como fluoresceína, rosa bengala, lisamina, para poder identificar sinais de olho seco, ou o teste de shimmer, e também observamos o tempo de quebra do filme lacrimal. E quando for preciso, nós também fazemos um exame chamado HIDRA, onde nós analisamos a função das glândulas de meibômios e conseguimos classificar melhor então a causa do olho seco. E com o diagnóstico nós vamos classificar se o olho seco é mais leve ou mais severo, numa classificação que pode ir de 1 até 4. E o tratamento do olho seco? Existem vários tratamentos. O mais comum é o uso dos colírios lubrificantes, uso de géis lubrificantes, pomadas, que vão ajudar na hidratação do olho. E muitas vezes nós também prescrevemos alguns suplementos que ajudam muito no olho seco. Suplementos de vitaminas, de ômega 3, que vão complementar o tratamento. Nos casos que tem blefarite ou meibomite junto, nós podemos fazer a luz intensa pulsada para ajudar no tratamento do olho seco. E quando é um caso muito severo, podemos também fazer uma oclusão do ponto lacrimal, como se fosse uma tampinha que vai no ponto lacrimal e que com isso segura a drenagem da lágrima. Em último caso, existe também a tersorrafia, também quando é um caso muito severo, que é um procedimento onde é colocada uma pálpebra junto da outra para conseguir segurar ali o filme lacrimal. Aqui eu falo que o mais importante, pessoa que está começando com o olho seco e está sentindo, que faça sua consulta, já vá procurar uma causa e dê uma olhada bem atenta ao meio ambiente. Se ela não está ficando muito no ar-condicionado, se não está ficando muito em telas de computador. Hoje em dia isso já faz parte do trabalho do dia a dia de muitas pessoas. Então ela tem que se adaptar um pouco a esse meio. Uma coisa que é muito comum, que quando as pessoas estão estudando, olhando no computador, trabalhando, elas acabam se esquecendo de piscar. Enquanto uma pessoa normal, ela pisca várias vezes ao dia, quando ela está atenta no computador, ela acaba ficando quase o tempo todo parada e esquece e não pisca com tanta frequência. Então é muito importante lembrar de piscar, lembrar que se tiver um ar-condicionado muito forte, colocar também alguma coisa com água para que tire a evaporação dessa água, ou um umidificador, para tentar diminuir essas causas de olho seco. Obrigada por assistirem ao nosso vídeo. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem um like e continuem a nos assistindo, que teremos vários outros vídeos sobre saúde dos olhos e saúde geral. E lembrem-se de piscar ao longo do dia.